Imagine por um momento que você está folheando as páginas de um antigo papiro egípcio ou observando as paredes decoradas de uma tumba faraônica. Entre hieróglifos e representações de deuses, algo peculiar chama sua atenção. Pessoas usando estranhos objetos pontiagudos sobre suas cabeças, como se fossem chapéus em forma de cone. Homens e mulheres da elite egípcia aparecem adornados com esses curiosos acessórios durante banquetes suntuosos, cerimônias religiosas e até mesmo em momentos íntimos como o parto. Por mais de 1000 anos, desde o auge do Império Novo até períodos posteriores da civilização egípcia, essas imagens intrigantes foram meticulosamente registradas em papiros, paredes de tumbas e diversos outros suportes artísticos. Os cones aparecem em contextos variados, sempre associados a momentos de grande importância social ou espiritual. Mulheres grávidas os usavam durante o nascimento de seus filhos, um evento profundamente conectado a divindades específicas da fertilidade e proteção. Nobres os exibiam em festas elaboradas, onde música, dança e oferendas aos deuses faziam parte do ritual cotidiano da elite. Porém, apesar dessa presença constante e marcante na iconografia egípcia, um mistério desconcertante perdurou por séculos. Nenhum arqueólogo, e décadas de escavações meticulosas por todo o território egípcio, jamais havia encontrado um único exemplar físico desses objetos. Nenhum fragmento, nenhum vestígio, absolutamente nada que comprovasse materialmente a existência desses cones de cabeça tão frequentemente retratados. Essa ausência total de evidências físicas levou a comunidade acadêmica a um dilema fascinante. Seriam esses cones reais ou apenas representações simbólicas? Muitos estudiosos começaram a questionar se os antigos artistas egípcios não estariam, na verdade, utilizando uma convenção artística, um símbolo visual para representar algo abstrato ou espiritual. A comparação mais frequente era com as auréolas douradas que vemos sobre as cabeças de santos e anjos na arte cristã medieval e renascentista. Ninguém acredita que santos medievais caminhavam por aí com discos luminosos flutuando sobre suas cabeças, certo? Talvez os cones egípcios fossem algo similar, uma forma de indicar santidade, pureza ritual ou algum estado espiritual elevado. Essa teoria simbólica ganhou força ao longo do século XX, especialmente porque nenhuma descoberta arqueológica vinha para contradizê-la. Os cones de cabeça permaneciam como fantasmas da história, visíveis apenas nas representações artísticas, mas impossíveis de tocar ou estudar fisicamente. Se você está gostando de descobrir os segredos do Egito Antigo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum mistério arqueológico que desvendamos por aqui. A virada nessa história milenar começou em um lugar improvável. Não nas grandiosas tumbas dos faraós do Vale dos Reis, nem nos templos monumentais de Luxor ou Karnak, mas sim em um cemitério modesto de pessoas comuns na antiga cidade de Amarna. Amarna é um sítio arqueológico extraordinário por diversas razões. Esta cidade foi construída às pressas no século XIV a.C., por ordem do faraó Akenaton, uma das figuras mais controversas e fascinantes da história egípcia. Akenaton é amplamente considerado o pai do jovem rei Tutankhamon, cuja tumba praticamente intacta maravilhou o mundo quando foi descoberta em 1922. Mas Akenaton era muito mais que apenas o pai de um faraó famoso. Ele foi um revolucionário religioso que tentou transformar o Egito de uma sociedade politeísta em monoteísta, adorando principalmente o deus solar Aton. Para concretizar sua visão religiosa radical, Akenaton mandou erguer uma cidade inteiramente nova no deserto, longe das tradicionais capitais egípcias. Amarna surgiu rapidamente, abrigando cerca de 30 mil habitantes em seu auge. Era uma metrópole para os padrões da época, mas sua glória foi efêmera. Após a morte de Akenaton, seus sucessores rapidamente abandonaram suas reformas religiosas e a própria cidade, que foi importante por apenas 15 anos aproximadamente antes de ser abandonada. Essa brevidade histórica, paradoxalmente, torna Amarna um tesouro para arqueólogos. Como foi ocupada por um período tão curto e depois abandonada,
o sítio oferece um retrato congelado no tempo de como era a vida no Egito do século XIV a.C. E foi justamente nesse cenário que a história dos cones de cabeça ganhou um novo capítulo. O projeto Amarna, uma colaboração internacional liderada pela prestigiada Universidade de Cambridge e financiada pela National Geographic Society, entre outras instituições, vem escavando sistematicamente o sítio há anos. Enquanto a nobreza abastada de Amarna, que representava apenas 10% da população, recebia sepultamentos elaborados em tumbas suntuosas, decoradas com pinturas e repletas de bens funerários, os 90% restantes eram enterrados de forma muito mais simples em covas modestas, geralmente sem muitos itens de valor. Foi precisamente nessas covas humildes, em 2009, que membros do projeto Amarna fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da antiga iconografia egípcia. Anna Stevens, arqueóloga da Universidade Monash, que atua como diretora adjunta do projeto Amarna e co-diretora de pesquisas nos cemitérios populares da cidade, guarda vividamente a memória daquele dia extraordinário, mesmo após mais de uma década. Perry Shepperson, sua colega de equipe, estava trabalhando em uma das covas quando de repente anunciou, com uma mistura de incredulidade e empolgação: "Acho que encontrei um daqueles cones de cabeça." Quando Stevens chegou ao local para examinar a descoberta, seus olhos confirmaram o que parecia impossível. Ali, na parte superior do crânio de um esqueleto feminino, estava um indício claro do artefato tão procurado. Era algo bastante peculiar que nunca havíamos visto em nenhuma outra cova, relembra Stevens. O objeto pontudo correspondia exatamente às representações artísticas que alguns estudiosos haviam descartado como mera decoração simbólica. A descoberta se repetiu. Uma segunda cova, contendo os restos de um adulto cujo sexo não pôde ser determinado com certeza, revelou outro cone de cabeça. Pela primeira vez na história da egiptologia, os misteriosos objetos deixavam de ser apenas imagens em papiros e paredes para se tornarem realidade tangível. Está acompanhando essa jornada arqueológica? Então já sabe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades sobre descobertas fascinantes como esta. A descoberta física dos cones de cabeça era apenas o começo. Agora, os pesquisadores precisavam responder a perguntas ainda mais profundas. Do que eram feitos esses objetos? Como eram usados? E qual era seu verdadeiro propósito? A análise científica dos artefatos levou mais de uma década para ser concluída. Não foi por falta de interesse, mas sim devido à necessidade de obter financiamento adequado e de conduzir uma investigação minuciosa que fizesse jus à importância histórica da descoberta. Quando os resultados finalmente foram publicados na respeitada revista científica Antiquity, eles trouxeram surpresas importantes. Uma das teorias mais populares sobre os cones de cabeça sugeria que eles seriam amontoados sólidos de gordura animal perfumada, possivelmente banha misturada com óleos aromáticos. Segundo essa hipótese, os egípcios colocariam esses cones sobre suas cabeças durante eventos sociais, e o calor corporal gradualmente derreteria a gordura perfumada, que escorreria pelos cabelos e pela pele, funcionando como uma espécie de gel capilar aromatizado e hidratante. Era uma teoria atraente que explicava tanto a forma cônica quanto a frequente associação dos objetos com banquetes e celebrações. Porém, as descobertas de Amarna contradisseram completamente essa antiga teoria do produto de beleza. Os cones não eram blocos sólidos de gordura, mas sim estruturas ocas, cascas delicadas enroladas em material orgânico de coloração marrom escura, que os pesquisadores identificaram como tecido. As análises químicas revelaram que ambos os cones possuíam assinaturas moleculares, características de cera decomposta. O grupo de pesquisadores concluiu que os objetos foram confeccionados com cera de abelhas, a única cera de origem biológica que se sabe ter sido utilizada pelos antigos egípcios para propósitos artesanais e rituais. Além disso, um detalhe crucial contradisse definitivamente a teoria da gordura perfumada. Nenhum vestígio de cera foi encontrado no cabelo do esqueleto mais bem preservado.
Se os cones derretessem durante o uso, seria inevitável encontrar resíduos no cabelo, mas isso simplesmente não aconteceu. Então, se não eram produtos de beleza, qual era a função desses objetos misteriosos? A resposta provavelmente está ligada ao simbolismo ritual e religioso. Considerando a associação artística frequente dos cones com cenas de parto e o fato de que pelo menos um dos esqueletos encontrados em Amarna era certamente uma mulher adulta, os pesquisadores sugerem uma possível conexão com fertilidade e rituais relacionados ao nascimento. Na cosmovisão egípcia, o parto estava profundamente entrelaçado com o divino, envolvendo deusas específicas como Taueret e Bes, que protegiam mulheres grávidas e recém-nascidos. No entanto, o fato de os cones terem sido descobertos em um cemitério popular e não nas tumbas elaboradas da nobreza complica significativamente a interpretação de seu verdadeiro significado social e religioso. Na iconografia egípcia tradicional, as pessoas representadas usando os cones de cabeça eram majoritariamente membros da elite, nobres e sacerdotes, embora algumas representações também mostrem o que poderiam ser servas ou dançarinas. Nicola Harrington, arqueóloga da Universidade de Sydney especializada em cultura material egípcia, oferece uma perspectiva valiosa sobre o contexto ritual. As tumbas de Amarna contêm menos ilustrações decorativas que outros locais de sepultamento egípcios mais tradicionais, mas as imagens disponíveis mostram consistentemente pessoas utilizando os cones enquanto se preparam para funerais e oferendas aos deuses. Basicamente, os cones eram utilizados na presença do divino, explica Harrington. Essa conexão com o sagrado é fundamental para entender os objetos. Na sociedade egípcia antiga, a linha entre o mundano e o divino era muito mais fluida do que em nossa visão moderna. Rituais religiosos permeavam a vida cotidiana e objetos especiais serviam como intermediários entre o mundo humano e o reino dos deuses. Harrington desenvolveu sua própria teoria fascinante sobre a identidade específica das mulheres encontradas com os cones em Amarna. Talvez elas fossem dançarinas rituais. Essa hipótese se baseia em evidências físicas intrigantes. Ambos os esqueletos apresentavam fraturas na coluna vertebral, e um deles mostrava sinais de doença articular degenerativa. Embora problemas ósseos possam ser atribuídos à rotina fisicamente desgastante e aos trabalhos intensos que caracterizavam a vida dos antigos egípcios que não pertenciam à elite, Harrington salienta que fraturas de estresse e de compressão são particularmente frequentes entre profissionais da dança. Mesmo em épocas modernas, a dança tinha papel central nos rituais religiosos egípcios. Não era entretenimento no sentido contemporâneo, mas sim uma forma de adoração, um meio de comunicação com as divindades. Dançarinas rituais ocupavam uma posição especial na sociedade. Embora não fossem necessariamente nobres, serviam diretamente aos deuses através de sua arte. Os cones poderiam ter destacado essas mulheres como membros de uma comunidade sacerdotal especializada, pessoas que serviam ao divino através do movimento e da performance ritual. Essa interpretação explicaria o aparente paradoxo de por que pessoas enterradas em covas simples possuíam objetos associados na arte com a elite e com contextos sagrados. Talvez os cones não fossem marcadores de status social elevado, mas sim de função religiosa especial. Essas mulheres poderiam ter tido pouco em termos de riqueza material, mas ocupavam um lugar importante na vida espiritual da comunidade. Infelizmente, sem evidências arqueológicas adicionais, permanece impossível saber com certeza como os cones eram utilizados na prática ou se seu uso era mais amplo do que as poucas descobertas sugerem. Stevens expressa um lamento que muitos arqueólogos compartilham. Nos primórdios da egiptologia, os trabalhos eram feitos às pressas, de forma um pouco descuidada. Durante o século XIX e início do século XX, quando o fascínio europeu pelo Egito Antigo estava no auge, muitas escavações foram conduzidas mais como caças ao tesouro do que como pesquisas científicas metodológicas. Objetos pequenos, frágeis ou que não fossem obviamente valiosos, eram frequentemente ignorados ou descartados. Técnicas de preservação eram primitivas e a documentação era mínima.
Quantos cones de cabeça podem ter sido inadvertidamente destruídos ou simplesmente não reconhecidos durante essas escavações antigas? As técnicas arqueológicas contemporâneas são infinitamente mais meticulosas e sofisticadas. Cada centímetro de solo é cuidadosamente peneirado. Cada fragmento é catalogado. Análises químicas e de DNA são rotineiramente aplicadas. Existe esperança de que futuras escavações, conduzidas com esses métodos rigorosos, possam identificar e proteger mais cones de cabeça. Mas os danos do passado são irreversíveis. A presença desses objetos em covas escavadas anteriormente pode ter sido completamente ignorada, e essas evidências estão perdidas para sempre. Ainda assim, mesmo que esses 2 cones de Amarna permaneçam como os únicos exemplares conhecidos, a descoberta acidental possui valor inestimável que transcende os próprios objetos físicos. Os arqueólogos acumularam conhecimento extenso sobre a nobreza do Egito Antigo, através de registros administrativos detalhados, correspondências diplomáticas e tumbas decoradas com pinturas elaboradas e inscrições hieroglíficas. Sabemos os nomes dos faraós, conhecemos suas conquistas militares, entendemos a estrutura de suas cortes e a organização de seus templos. Mas a vida dos egípcios comuns, os 90% da população que não deixaram tumbas suntuosas nem registros escritos, permanece envolta em mistério. A escassez de informações sobre essas pessoas comuns torna cada descoberta relacionada a elas exponencialmente mais valiosa. Os cones de cabeça de Amarna são uma janela rara para um aspecto da vida religiosa e ritual que atravessava as barreiras de classe. Eles nos lembram que a espiritualidade egípcia não era propriedade exclusiva da elite, que pessoas comuns também participavam de rituais significativos e eram enterradas com objetos que tinham profundo significado pessoal e religioso. Mais amplamente, essa descoberta serve como um lembrete poderoso das milhões de histórias humanas, ainda não contadas, que jazem enterradas sob as areias do Egito e de tantos outros lugares ao redor do mundo. Cada cova modesta, cada fragmento de cerâmica, cada pequeno objeto esquecido representa uma vida vivida, experiências compartilhadas, esperanças e medos que conectam essas pessoas antigas a nós através dos milênios. Os cones de cabeça egípcios deixaram de ser um mistério puramente iconográfico para se tornarem artefatos tangíveis, tocáveis, estudáveis. Mas em muitos sentidos, eles permanecem enigmáticos, guardando segredos sobre rituais, crenças e práticas que talvez nunca compreendamos completamente. E talvez seja apropriado que assim seja. O Egito Antigo continua nos fascinando precisamente porque preserva seus mistérios, porque cada resposta que encontramos gera novas perguntas, porque sempre há mais uma tumba esperando para ser aberta, mais um papiro esperando para ser decifrado, mais uma história esperando para ser contada. Gostou de desvendar esse mistério milenar conosco? Então inscreva-se no canal agora mesmo. Toda semana trazemos novos enigmas arqueológicos, descobertas surpreendentes e histórias fascinantes das civilizações antigas. Não fique de fora dessa jornada pelo passado.